Epa, beleza. Nesse vídeo vocês vão ver segundo round, parte 10. A última parte do segundo round. Depois dessa acabou. E aí eu vou me dar a licença poética para tentar de novo fazer sucesso na internet. Não fazer sucesso propriamente dito, mas ser profissional trabalhando na internet. Então, espero que vocês gostem da última parte. E depois dela começa os trabalhos de com Lila dos 20 anos, Vocês São Só Humanos, Homens, Aurélio Costa Pecados, todo o trabalho de poesia que vai ser feito em 2023, que começa em 19 de dezembro de 2022, vem tudo depois desse episódio do segundo round. Epa, beleza. E boa tarde. Vamos fazer agora o nosso último episódio do segundo round. Já tô com a minha nova camisa de live. Mais pra frente eu vou usar essa camisa quando voltar das férias. Mas eu não sei quando esse vídeo vai entrar no Facebook, no YouTube. Então já tô com a camisa de live, com a nova. Hoje a gente vai falar do último episódio do segundo round. O último episódio é exemplo. É ser exemplo. Por que é tão importante ser exemplo? Eu vou falar da forma com que eu vou me lembrando. Recentemente eu li um livro do Álvares de Azevedo, chama Lira dos 20 anos. E nesse livro fala sobre um poeta muito famoso. Muita gente não conhece o poeta, mas conhece a obra desse poeta. O nome desse poeta é... Eu esqueci o nome verdadeiro dele, mas ele ganha um nome quando ele recebe um título, quando a família dele morre. Ele herda o título da família dele e o nome dele passa a ser Lord Byron. E o Lord Byron escreve um Dom Juan, um personagem que... É que eu não lembro se o nome do livro era Dom Juan ou o nome do personagem. Só o nome do personagem. Se o livro também tinha o nome de Dom Juan. Eu sei que o criador de Dom Juan é Lord Byron. Lord Byron é um dos maiores poetas de todos os tempos. Ele inspira muita gente, inclusive ele inspira Álvares de Azevedo. O exemplo do Álvares de Azevedo é Lord Byron. Só que tem um porém. Lord Byron era promíscuo. Lord Byron era, como a gente costuma falar no jargão popular, um porra louca. Ele era um cara que ficava com várias mulheres, ficava com vários homens. É um cara que vivia por... Era motivado por desejos carnais. E muita gente se espelhou em Lord Byron porque ele era ele é um dos maiores poetas de todos os tempos. E na época que ele estava vivo, ele morreu com 39, ele morreu na casa dos 30 anos, mas eu não lembro quanto foi. Foi 33 ou 39, eu não lembro. Sei que ele morreu na casa dos 30. Muita gente se inspira no que Lord Byron é e no que ele faz. Então no livro do Álvares de Azevedo, se eu não me engano é Camilo Castelo Branco, Casemiro de Abreu, acho que é Casemiro de Abreu, fala que eu seguia a risca o que Lord Byron fazia. Então, como o Lord Byron era um exemplo de profissional, ele também era um exemplo de pessoa. Só que ele era um exemplo ruim. Não é legal você chegar para uma pessoa e falar para ela ser promíscua. Não é legal isso. Você chegar e falar para uma pessoa sair transando com homem e mulher sem eira nem beira. Se você quer fazer isso, faça. Mas não é legal você passar isso, você usar isso de exemplo para a sociedade. Antes disso acontecer, antes de eu ter lido o livro do Lord Byron, eu fui num churrasco que foi aniversário do meu sobrinho. Foi numa chácara. Lá eu conheci uma pessoa que fazia as coisas ruins que eu fazia. Ela me tinha como um exemplo da vida dela. Não sei como, mas ela me tinha como exemplo da vida dela. Só que ela só tinha a minha parte ruim. Não é ruim assim de tipo de ser cabeça dura, essas coisas. Ruim de tipo do sofrimento. Todo o percalço que eu passei na minha vida, todo o avés, toda coisa ruim que aconteceu comigo, eu ter que a sociedade me fazer pagar por coisa que às vezes nem devia ter pagado, mas acabei pagando, talvez devesse, eu não sabia. Minhas tristezas, minhas melancolias, meus fracassos, era nisso que a pessoa inspirava. Nos meus fracassos, nas minhas derrotas, nas minhas batalhas não vencidas. E ela tinha isso como exemplo. E essa pessoa fazia isso na vida dela. Ela usava isso, tá ligado? Ela usava tudo que não deu certo na minha vida como exemplo da vida dela. Então é aí que eu quis ser um exemplo bom para as pessoas, a partir dessa pessoa. Porque se eu não fui exemplo bom para o país inteiro, mas se eu for para uma, duas pessoas, já conta. Então foi aí que. E é importante isso, porque. E depois que eu li o livro do Álvares de Azevedo, eu entendi. É importante ser um exemplo bom, porque se você é um exemplo ruim, que nem foi o Lord Byron, não tenho nada contra o Lord Byron. Eu gosto do Lord Byron, eu quero ler Dom Juan, que eu não sei se é o nome do livro que é Dom Juan ou o nome eu sei que o personagem chama Dom Juan, mas o livro eu não lembro o nome, mas eu quero ler a obra do Lord Byron, porque ele é um dos maiores poetas de todos os tempos. Mas eu não quero ter ele como exemplo. Talvez como profissional, mas como pessoa. Eu não quero sair transando. Dá vontade, dá. Eu sei lá, não quero. Mas é só. Não é nem vontade, é só pensamento. Não quero
sei lá, ser um babaca, porque o Lord Byron era, ser um, não sei se ele era babaca, eu sei que ele era promíscuo, mas ele era da realeza também, ele era da nobreza, quer dizer, ele não era da realeza, da nobreza inglesa. Então, pode ser que ele tenha sido babaca, pode ser que ele tenha sido arrogante, pode ser que ele tenha sido mesquinho, essas coisas, mas eu não lembro. Eu li no livro lá, mas eu não lembro. No livro só fala que as pessoas se baseavam nele e faziam orgias por causa do Lord Byron, ia numas casas e faziam orgias. E não era só o Casimiro de Abreu, não era só um poeta. Eu não lembro se era o Casimiro de Abreu também, mas não era só um poeta. Várias pessoas que estudavam poesia daquela época, ia lá e fazia isso que o Lord Byron fazia. Ia na casa de burlesco só por, sei lá, por luxúria. Não esse tipo de luxúria que eu gosto, mas luxúria só tipo, não tinha nenhum sentimento, era uma pessoa tipo o personagem de Charlie Sheen lá na Two and a Half Men, que é Dois Homens e Meio. Sabe, o cara que só quer transar e mais nada. E nem eu ainda o Charlie ele fazia isso, ele não era tão porra louca porque ele transava com as mulheres. Ele era porra louca, mas Lord Byron era mais, porque transava com homens e mulheres então isso é um exemplo ruim. Pensa tipo no Hitler. Pensa tipo num Saddam Hussein. Ele passa um exemplo ruim para a sociedade. Tanto que a gente não tem outro Hitler. E, graças a Deus a gente não tem outro. Não tem outro Saddam Hussein também. Esses são exemplos de pessoas que são ruins, tanto como às vezes como profissional eu sei que são ruins e talvez até como pessoa. Hitler não era tão ruim quanto como pessoa, eu acho não. Pelo menos não com os arianos. Com os arianos ele era bom, mas de resto ele era ruim. Mas enfim, é exemplo que eu não quero me tornar esse tipo de pessoa, sabe? Eu não quero ser esse tipo de exemplo. Eu quero ser um exemplo positivo, um exemplo bom, um exemplo que as pessoas se inspirem, que elas queiram usar como lição, que elas queiram é, falar para outras pessoas, que elas gostem, até porque eu sei o quão ruim é ser um exemplo ruim. Tanto um exemplo de derrota, tem exemplo de vitória e tem exemplo de derrota. Eu fui exemplo de derrota e eu sei o quanto é ruim. Eu sei também que é ruim ser um exemplo, não é bom também ser uma pessoa ruim. Mas você ganhou dinheiro, mas você ficou rico, mas você conseguiu 1 milhão de seguidores. Não importa, se eu for uma pessoa ruim, isso tudo não vale de nada. Não é por dinheiro que eu tô na internet. Muita gente vem pra internet por causa de dinheiro. Eu, no começo, não, nem no começo era por causa de dinheiro, era só pra virar profissional mesmo. Claro que pra ser profissional eu preciso ganhar dinheiro, só que eu não penso tipo, tô aqui e vou ganhar 1 milhão. Não é essa a minha ideia. No começo era tipo, tô aqui, quero ser profissional, tenho que ganhar alguma coisa. Eu ainda tenho essa ideia de querer ser profissional e de querer ganhar dinheiro. Só que primeiro eu quero ser um exemplo. Eu quero ser um exemplo para as pessoas. Quero ser um exemplo para os brasileiros. A gente tem pouco exemplo hoje em dia no Brasil. A gente já teve lá atrás muitos exemplos. Sei lá, Elis Regina, é, Vinícius de Moraes. é, Vinícius de Moraes era do Quarteto de Cordas? O cara do Quarteto de Cordas, eu não esqueci se era Vinícius de Moraes. Acho que era Vinícius de Moraes. Carlos Drummond de Andrade. Teve vários exemplos aí, Monteiro Lobato. Mas hoje em dia a gente não tem muito. E os exemplos que a gente tem não são exemplos muito bons. Ou a gente tem um exemplo de uma pessoa que ganhou muito dinheiro, mas que faz coisas que hoje a sociedade tolera, mas que eu não acho muito ortodoxos. Por exemplo, esse vídeo vai ficar mais longo, viu? Por exemplo, vai ver o cara é um fala bosta, é um puta de um fala bosta. Só que ele ganhou muito dinheiro e muitas pessoas se inspiram naquele cara para também ganhar dinheiro. Como profissional, ele até pode ter dado certo, mas como pessoa, ele é um merda. Ele é só um fala bosta. O que uma pessoa dessa acrescenta na vida de outra pessoa? Não acrescenta nada. A única coisa que pode acontecer é a pessoa imitar essa pessoa e conseguir alguma coisa, algum dinheiro. Eu sei que hoje o mundo é mais movido por dinheiro do que antes. O mundo se interessa muito por dinheiro hoje, mais do que antes. Mas dinheiro não é tudo. E eu, ao longo da minha trajetória, vou tentar mostrar que às vezes é bom ter dinheiro e eu quero ter, mas não é só o dinheiro que gira a engrenagem. Tem outras coisas também que fazem girar a engrenagem. E a sociedade também é hipócrita. Quando são eles, por exemplo, quando é o fulano que vai ganhar dinheiro, aí é normal. Mas quando é outra pessoa que vai ganhar dinheiro, a sociedade já julga essa pessoa, sabe? Fala que é dinheirista, fala que é não sei o quê. Mas enfim, não é disso que eu quero falar. Eu quero falar sobre ser exemplo. Então, tudo que eu vou fazer, não tudo que eu vou fazer, o que eu fizer e eu ver que serve para inspirar outras pessoas, que nem quando eu falei aqui sobre a mídia, quando eu falei aqui sobre as casas.
Se eu ver que isso ajuda outras pessoas, as fases também que eu passei, eu vou vir e vou reportar pra ficar de exemplo, sabe? Pra ficar de as pessoas poderem seguir, tipo, ter um norte e se orientar de, eu posso fazer isso nessa fase. Isso é se eu tiver essa atitude aqui, eu vou estar sendo melhor na sociedade, você está sendo bem visto na sociedade. Tem muita gente que acha que para ser exemplo é só ser famoso. Se é famoso, você vai ser exemplo para um monte de gente. Mas não é bem assim. Se um dia eu for famoso, tudo bem, mas se eu não for também, eu já nem estava pensando nisso. Minha meta é 100 mil seguidores mesmo e não sei se 100 mil me deixa famoso, então não estou pensando nisso. Na minha cidade eu fico famoso porque minha cidade não é... 100 mil é um terço da cidade. Acho que é um terço ou até mais que isso. Então eu acabo ficando famoso na minha cidade, mas não é isso. O que mais que eu posso falar sobre esse exemplo? Deixa eu pensar aqui rapidinho. As atitudes que eu vou tomar, as coisas que eu vou fazer. Tem coisa que eu não vou mostrar não, que eu não gosto de ficar mostrando coisa pessoal na internet. Muita coisa pessoal, tipo, é normal fazer isso. Muitos influenciadores fazem, porque o público quer saber da vida pessoal da pessoa que eles seguem. Mas no meu caso eu não faço muito porque minha vida pessoal é bem... É nerd. É uma vida pessoal de um nerd, então não tem muita gente. Hoje em dia tem bastante gente que gosta dessas coisas nerd, mas eu não quero ficar mostrando. Não quero, tipo... não faz meu estilo, sabe? Mas tipo assim, eu fui lá e... Ó, vou dar um exemplo. Uma vez eu fui no banco, eu ia pegar uma fila para pagar uma conta, uma mulher olhou aquela conta na minha mão e falou, você pode pegar essa conta no caixa. Aí eu fui lá, fui no caixa, ela me ajudou, eu fui lá e paguei. Aí para agradecer essa mulher, eu falei, eu fui lá e comprei um chocolate e dei pra ela pra agradecer ela. Comprei um doce, não foi um chocolate. E aí ela não quis aceitar, eu falei, não, é só de agradecimento. E aí ela aceitou. Aquilo me fez um bem danado, porque é, ela me ajudou, eu agradeci com doce, ela não queria aceitar, porque ela fez de bom grado, mas eu também fiz de bom grado. E isso é muito bom, tipo, ela me ajudou de bom grado mesmo, não esperava nada em troca. E geralmente as pessoas no banco elas querem roubar a gente, elas não querem ajudar a gente. E aí eu economizei um puta de um tempo, porque a fila tava grande, era numa época a pandemia não tava um pouco mais, tava pior do que tá agora. Então demorava pra entrar no banco, entrava poucas pessoas. E eu ia demorar. E ela adiantou meu lado pra caramba. Então ela foi um exemplo pra mim, tá ligado? Ela foi um exemplo bom pra mim, que tipo, às vezes você não precisa esperar nada em troca sendo exemplo. Você faz porque você é uma pessoa boa, você faz porque você quer, sei lá, porque seu caráter é bom, porque sua índole é boa. Isso ficou de exemplo pra mim também. Então esse tipo de coisa eu quero fazer, quero passar aqui, quero passar não, nas lives ou sei lá, nos posts ou nos desenhos, ou no que eu puder passar, quero mostrar para as pessoas que é bom ser um exemplo bom. Mas ninguém tá me imitando, mas não, mesmo assim, já tá bom, eu vou dormir com a consciência tranquila, sabendo que eu fiz o bem, sabendo que eu fiz coisa boa. E é bom fazer isso, fazer o bem, fazer as coisas certas. Falar a verdade é importante também, eu tento sempre falar a verdade. Vez ou outra eu minto, mas quando eu minto eu falo, pelo menos para uma pessoa eu falo que eu tô mentindo. Então não é 100%, eu não tô mentindo para todo mundo. Eu tento o máximo que eu posso não mentir. Quando eu quero tirar férias eu minto. Eu falo que vou cancelar alguma coisa, falo que vou desistir, para ninguém me encher o saco eu ir lá e tirar férias. Mas depois quando eu volto da férias eu falo que era mentira, que eu tinha feito isso só para tirar férias. Mas dessa vez eu falei isso aqui não foi para frente. Mas enfim, o que eu queria falar era isso, sobre ser exemplo. Eu vou tentar ser exemplo na vida, não por dinheiro, não por fama, porque eu quero ser uma boa pessoa, eu quero que se eu algum dia, pelo menos uma pessoa se inspirar nos exemplos que eu der e melhorar como pessoa, pra mim já vai ter valido. Eu não vou dizer eu não vou ser hipócrita e falar que eu não quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro também, mas primeiro eu quero ser exemplo, quero ser um exemplo positivo. Mas os caras querem que eu seja briguento, os caras querem que eu seja rebelde, os caras querem que eu seja promíscuo. Eu não vou ser nada disso. Mas o mundo é assim, as pessoas são assim, não interessa. Eu vou ser exemplo. Mas eu tentei casar com uma stripper. Dane-se, tentei casar com uma stripper, mas não vou fazer nada disso. Vou ser exemplo, já tô falando. Bom, então é isso, era isso que eu queria falar. Esse foi o último episódio do segundo round. Agora que o segundo round acabou, eu acho que eu tenho licença poética para fazer Lila dos 20 anos, que é as poesias para web celebridade. Já falei um pouco sobre mim, porque tava todo mundo achando que era golpe, então era bom, era importante eu falar algumas coisas sobre mim, para esclarecer um pouco a ideia das pessoas. Então agora eu acho que eu tenho licença poética para fazer o livro Lila dos 20 anos, e eu vou fazer.
Só que eu vou só começar a divulgar depois das férias. Já escrevi algumas poesias, mas só vou divulgar depois das férias. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima tarde. Amanhã eu volto. Amanhã é programação normal, live desenhando. E é isso. Tenha um ótimo sábado aí. Boas eleições, que amanhã é dia de eleição. Ah, esqueci que amanhã eu não posso fazer. A não ser que eu vá na eleição mais cedo. Senão não vai dar pra fazer live. Tem que ir cedinho votar. Bom, então, bom voto pra todo mundo. Votem consciente. Não ache que sua opinião política é a foda das galáxias, que só você tem. Se você sabe salvar o Brasil, ninguém mais sabe. Seja consciente. Fiquem todos com Deus. Ignore esse negócio de política que eu falei, que política dá muita briga. Fiquem todos com Deus. Amanhã eu tô de volta, meio-dia 20. Se tudo der certo, eu começo meio-dia 24. Então é isso. Vou parar. Já agradeci bastante, vou agradecer a última vez. Muito obrigado. E fui. Bom, então é isso. Esse foi o segundo round. Acabou. Depois não tem mais. Esse foi o último episódio. Agora o que vem por aí é vários trabalhos de poesia, mas tudo em formato vídeo curto. Ainda vai ter trabalho que eu vou fazer em live, vou editar em vídeo e vou subir para o YouTube. Mas agora vai ser uma edição diferente. Não vai ser a edição igual ao do segundo round. Porque a edição do segundo round eu fiz pelo Movie Maker, que eu tava com problema no Sony Vegas, eu acabei fazendo pelo Movie Maker. Agora eu tenho outro programa para editar, então quando tiver algum vídeo da live que eu quero subir pro YouTube, eu vou editar diferente. Bom, então é isso, espero que todos tenham gostado e vejo vocês nos nossos próximos trabalhos de poesia. E dos outros trabalhos também, e os vídeos curtos. Fui!